Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aí sobre a cidade de Pomerode, a cidade mais alemã no Brasil. Será que realmente vale a pena visitar a cidade? Será que não é uma lenda, um mito? Né? Porque ultimamente a cidade aí ela está bastante conhecida, né? Por N motivos que eu também vou estar comentando aqui no vídeo. Né? Então a gente vai estar aí abordando vários aspectos da cidade e no final, né, a gente vai chegar à conclusão aí se realmente vale a pena visitar a cidade. Beleza? Então, fiquem comigo até o final do vídeo. Beleza? Bom, nos localizando aqui no Brasil, né? Obviamente, Pomerode está em Santa Catarina, do lado aí de Blumenau, ok? É uma cidade aí bem pequenininha, pequena não, né? A gente está falando de uma cidade de praticamente mais de 30 mil habitantes, né? Então, é uma cidade aí não muito pequena, ok? Mas também longe de ser uma cidade grande, ok? Bom, como comentei, né, a cidade é conhecida por ser a cidade mais alemã do Brasil e ela ganhou bastante aí, importância nos últimos tempos por N motivos, ok? Então vamos primeiro falar aí sobre os pontos turísticos, né? Será que vale a pena visitar Pomerode por causa dos pontos turísticos? Né? Então tem algumas coisas que realmente chamam a atenção, ok? Aqui, né, olhando o mapa, é de fato aí o centro da cidade, né? A gente pode ver que o centro realmente ele é pequeno, ok? O centro da cidade não é muito grande. E o primeiro ponto turístico que a gente vai estar falando, talvez seja aí um dos mais importantes, né, que é a rota em Chaimel, ok? A rota em Chaimel, inclusive, ela foi considerada aí a vila turística mais legal, mais importante do mundo, ok? Então esse com certeza foi um dos motivos que também aí fez Pomerode descolar, né, de outras cidades quando a gente fala aí em turismo. E a Rota em Chamel ela fica relativamente perto, ok, do centro, né? Basicamente a Rota em Chamel são duas ruas, na verdade uma rua, que é essa rua Texto Alto, ok? Se a gente for aqui pela rua Texto Alto, né, tudo isso aqui é uma rota é a Rota em Chamel. E o que é a Rota em Chamel? Basicamente é um caminho, ok, onde que por esse caminho a gente tem outros pontos turísticos também, como por exemplo aí a Tour da Nugali Chocolates, que é considerada aí um dos melhores chocolates do mundo também, ok? Rancho Lemke, por exemplo, é um restaurante aí muito bom de comida típica, ok? Só indo aqui a gente já vê aí várias opções de coisas para fazer. Por exemplo, Encantos em Chamel, que é uma hospedagem. É, a gente tem aí casas típicas, né, que dá o nome à rota em Chamel, que são as casas construídas no estilo em Chamel, com um estilo em alemão. Se a gente colocar aqui, por exemplo, com certeza aí a gente não precisa ir muito longe aqui no Google Maps para encontrar uma casa em Chamel. Isso aqui, obviamente, é uma casa típica, mas não no estilo em Chamel. Então, vamos continuar um pouco mais, né? Tudo isso aqui é da rota em Chamel também, tá? Então, é bastante importante comentar isso. Então, ela tem basicamente mais ou menos 10 quilômetros. Inclusive, a gente tem um outro vídeo falando especificamente sobre a rota em Chamel. Beleza? Vamos ver aqui. Ó, tô andando bastante e ainda não encontrei, mas logo vamos encontrar aí uma casa em Chamel. Vamos um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, ainda não. Vamos um pouquinho mais. Bom, um pouquinho mais, que aí eu tenho certeza onde que tem uma, tá? Mas eu não tenho um número exato, né? E também não se tem um número exato, mas dizem, né, que são mais aí de 100 casas nesse estilo. Aqui a gente chegou aí numa casa em Chamel, que é esse estilo aqui, ó. Ok? Então tem várias casas nesse estilo aí ao longo da rota em Chamel. Outras que também são bastante conhecidas, né, que a gente também tem vídeos específicos, né, é a casa Radintz, né, que é uma casa em Chamel também, que aí existem casas, né, nessa rota em Chamel que são abertas ao público, né, com passeios guiados, enfim, museus, enfim, então vale bastante a pena. E a outra é a casa Zivert, que também está bem próxima aqui, deixa eu ver, justamente aqui, ok? Então, a rota em Chamel, como eu falei, ela é um pouco mais longe, né? Para fins de comparação, vamos pegar aqui até o centro de Pomerode, só para ter uma ideia aí de distância, ok?
Então a gente está falando aí de 13 quilômetros. Claro, né? Depende aí do ponto da rota. Ok, mas aí a gente está falando aí pelo menos de 7 quilômetros para começar a rota em Chamel. Ok, mas vale super a pena. Talvez seja um dos principais pontos turísticos de Pomerode. Só ele por si só, né? A rota em Chamel por si só já vale muito a pena. Ok? Além disso, né? A gente tem, como eu comentei, a Nugali Chocolates, então vale muito a pena conhecer. A gente tem algumas trilhas aqui, por exemplo, o Morro do Schmidt. Aqui a gente também tem trilha na natureza, né? Então a gente consegue ver que tem para todos os gostos, né? Cachoeira do Halt, enfim. E, bom, das hospedagens não vou falar agora, tá? Mas eu vou falar primeiro, vou continuar falando dos pontos turísticos, tá? No centro de Pomerode, né? Talvez o primeiro ponto turístico da história de Pomerode é o Zoo Pomerode. Ok? É o maior zoológico de Santa Catarina, então vale muito a pena conhecer também somente por esse fato, ok? Só ele por si só já seria muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Museu do Automóvel, né? Então isso aqui são coisas que ficam, né? Para quem se hospeda aqui no centro, dá para fazer tudo a pé. Então é bastante legal. Museu do Automóvel, Zoo Pomerode. E aqui perto do Zoo Pomerode, né, a gente tem aí, por exemplo, os Spitzpomer Aventuras, ok, que é um parque que também abriu não há muito tempo. A gente tem a Schornstein Kneipe, que é aí uma cervejaria também muito conhecida aí da cidade. A gente tem o Centro Cultural de Pomerode e aqui no Centro Cultural, né, a gente tem aí na época de Páscoa a Osterfest, que é aí muito conhecida, e na época de Natal também tem a Weihnachtsfest. Ok? E aqui também nesse complexo a gente tem o Teatro Municipal de Pomerode. Ok? Então, só aqui tem muita coisa. Tem o Museu Pomerano, essa rua aqui, né, que também faz parte do centro, a Rua 15 de Novembro, tem muita coisa legal, muitos restaurantes, cafés, enfim, muitas coisas legais aí para estar fazendo. Então, como falei, pensando em hospedagem, eu vou comentar um pouquinho mais depois, mas vale muito a pena ficar aqui no centro. Ah, importante, né? Vila Encantada, o Parque dos Dinossauros, né? Outra atração turística aí que vale super a pena. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais algumas coisas. Bom, o pórtico, né? Que é vamos dizer assim, o começo do centro de Pomerode. A gente tem um pórtico aqui, é o pórtico sul. E do outro lado da cidade a gente tem o pórtico norte. Então, olha só, que bonito, né? Esse pórtico, né? Só o pórtico, né? Aí a gente consegue continuar aqui pela cidade, né? É muito bonito, como vocês podem ver. Ok, uma cidadezinha aí bem aconchegante, com várias coisas aí para fazer. Ok, bom, falei do Parque dos Dinossauros, né? Outra coisa que também não fica tão distante aqui do Centro Pomerode é o Mundo Antigo. Ok, o Mundo Antigo ele fica mais ou menos uns 3 quilômetros aqui do centro, que é essa atração aqui, Paraíso em Chamel, Mundo Antigo. Ok? É uma hospedagem, porém, se eu não me engano, ela também é aberta para visitação. Ok? Então aqui tem um complexo de casa em Chamel, um negócio muito legal. Olha só, olha essa foto. Muito, deixa eu ver essa foto aqui, não está com uma resolução boa, mas aqui dá para ter uma ideia melhor. Né? Então são várias casinhas aí em Chaimel, que são hospedagens, se eu não me engano, e vale muito a pena conhecer. É muito bonito mesmo. Olha só esse visual, né? Nem parece que a gente está aí no Brasil, ok? Então o Mundo Antigo é outro aí local muito interessante para conhecer. Ok? E de novo, né, na época de Páscoa, por exemplo, a gente tem aí o maior ovo de Páscoa do mundo ou do Brasil, agora não me lembro. E tem aí ainda algumas outras atrações aqui, aí já não tão. A gente tem o Museu do Imigrante aqui também, né, que também fica mais ou menos 3 quilômetros do centro, ok? Que é bastante interessante. Beleza? Então, atrações turísticas, né? Obviamente eu não falei todas, mas somente as que eu falei já vale muito a pena por si só conhecer Pomerode. Ah, e tem outra coisa, né? Outra, quase estava esquecendo, né? Aqui próximo do centro, a gente tem o Alice Park, né? Um Alice Park onde que tem neve o ano todo, enfim, tem várias atrações. Então, tá muito conhecido também, é um passeio aí super recomendado. E a gente também, né,
Em algumas épocas do ano a gente tem aí no pavilhão de eventos, né, a gente tem um festival gastronômico, a gente tem a festa pomerana, enfim, vários finais de semana e tem eventos nesse local. Então, realmente para todos os gostos aí a gente tem, né, para quem deseja conhecer Pomerode, né, a gente tem atrações para todos os gostos, beleza? Sobre restaurantes, né, como eu comentei, aqui no centro realmente tem várias opções, ok? Porém, obviamente quem vai para Pomerode vai pensar em comida típica, né? Então a gente tem algumas opções aí muito conhecidas pensando em comida típica, ok? A gente tem um bem próximo aqui à Vila dos Dinossauros, que é o Weideland, né? É uma comida aí típica alemã, um restaurante alemão. No próprio, do lado aqui do zoológico, né? Ali onde que eu falei da cervejaria, enfim, tem vários restaurantes aqui, tem alguns típicos também. Um que é super conhecido também é o restaurante Zillertal, que ele é um pouquinho mais aqui, um pouco mais afastado, mas não tanto assim. Deixa eu ver se eu acho aqui de forma manual. Deixa eu ver. Bom, vamos digitar, né? É Zillertal, restaurante Zillertal. Ele realmente é bem pertinho. A verdade é mais perto do centro do que eu imaginava, tá? Então, também quem se hospeda no centro pode ir. E aqui, né, a gente já consegue ver os símbolos aqui, né, dos restaurantes, cafés, enfim. Então tem muita opção. E outro restaurante que talvez aí um dos mais famosos também, porém ele não fica aqui no centro, tá? Ele fica um pouco bem mais afastado, é o restaurante Wunderwald, ok? Ele fica mais ou menos aí 10 quilômetros mais ou menos do centro, mas vale super a pena, ok? Então de restaurantes são esses, né? Pensando em comida alemã, que a gente acaba recomendando. Mas como eu falei, né, tem várias opções. E pensando em cafés, eu acho que é uma opção praticamente quase única, vamos dizer assim, que é a Torten Paradis, ok? Que é uma confeitaria aí muito tradicional em Pomerode. Quem vem para Pomerode tem que conhecer essa confeitaria, ok? Além dela, tem relativamente próxima que também tem a Dona Ela, confeitaria Dona Ela. Então, são as duas padarias aí mais tradicionais de Pomerode que valem a pena ser visitadas. Ok? Beleza, então falamos aí sobre os pontos turísticos, falamos aí sobre restaurantes e onde ficar. Né? Então, onde ficar? No centro de Pomerode a gente tem aí já várias opções, tá? Hotéis não tem muitos, tá? Hotéis, na verdade, eu acho que tem 2 ou 3 hotéis, ok? Mas a gente tem muitas pousadas, hospedagens mais familiares, enfim, aqui no centro, né? Então, para quem gosta de fazer as coisas a pé e estar próximo aqui do centro, obviamente, né, se hospedar aqui no centro é a melhor opção. Porém, como a gente consegue ver, né, tem opções tanto para essa região aqui, que é um bairro Pomerode Fundos, ok? Né? Então, obviamente, aí para chegar no centro da cidade teria que ter um automóvel, enfim, né, Uber, enfim, ok? Mas tem várias opções de pousadas para cá, tem várias opções de pousadas aqui, justamente na rota em Chaimel que eu comentei antes, e tem algumas pousadas aqui em bairros, né? Aí já não tão turísticos, né? Mas aqui na parte já indo sentido cidade de Blumenau, a gente também, obviamente, vai ter aí algumas hospedagens, alguns hotéis, ok? Então depende muito aí do que a pessoa está buscando, né? Com certeza aí tem para todos os gostos, para todos os bolsos também, né? Tanto hospedagens, hotéis, né? E também, se a pessoa quiser, né? Ela obviamente pode se hospedar em cidades vizinhas, né? Por exemplo, Timbó ou mesmo Blumenau, que não fica tão distante de Pomerode. Aí sim a rede hoteleira, né? Hotéis mesmo, a gente já tem aí muito mais opções, ok? Então, realmente aí a gente tem opções para todos os gostos, ok? Questão de preços, né? Eu acho que é importante comentar. Como o Pomerode ficou muito, está ficando cada vez aí mais famosa, né? Pelo título de cidade mais alemã, por causa da Rota em Chaimel, por causa do Allianz Park, sim. Né? O Allianz Park também foi um ponto aí bastante importante, né? Nessa trajetória, né? Muita gente chama hoje, inclusive, Pomerode da Nova Gramado, ok? Então, realmente, Pomerode vejo que está seguindo esse caminho, né? E
a gente pode ir qualquer final de semana na cidade de Pomerode e vai estar cheio de turistas, ok? Ainda mais na época de Natal, festa pomerana, a festa da Páscoa, né? A Páscoa, a Osterfest, enfim, são épocas onde que a cidade realmente fica bastante cheia. E justamente por causa dessa grande opção, grande variedade, né, de coisas turísticas para serem feitas, ok? E por isso, né, aí voltando no assunto de preços, os preços eles estão um pouco mais elevados, né, comparando aí com outras cidades aqui da região, ok? Então venha com o bolso um pouco mais preparado, né? Mas questão de hospedagens, né? Obviamente também é um pouco mais caro, mas não é nenhum absurdo, né? Então, como eu falei, tem opções aí para todos os gostos, ok? E outro ponto, né? Para quase finalizando, né? São as casas em Chamel, né? Como eu falei da rota em Chamel, é, isso por si só já valeria todo muito a pena, né? O passeio aí para Pomerode para conhecer Pomerode. Essa aqui também faz parte da Rota em Chamel, né? São basicamente duas ruas, né, oficialmente aí, que eles consideram como na Rota em Chamel. Deixa eu ver aqui se a gente encontra mais alguma casa, né? Simplesmente indo aqui, deixa eu ver. Mas enfim, né, falando sobre as casas em Chamel, né? Então é uma técnica, né, utilizada aí pelos colonos alemães, né? Então, muitas casas elas permanecem desse jeito até hoje. Isso acaba chamando, né, muito turismo, né? E de fato é muito legal, né? Promover, manter, né, essas questões culturais, né, tanto da cultura, da gastronomia e da arquitetura também. Ok, então é bastante interessante. Para quem não conhece, realmente vale bastante a pena. Ok? Legal. E, bom, a pergunta, né, que a maioria das pessoas deve estar fazendo agora é se realmente vale a pena vir para Pomerode. Então, com certeza vale a pena, né? A cidade ela conseguiu se estruturar de uma forma bem legal, né? Então tem muitas opções de hospedagem, de restaurantes, de atrações turísticas, a cidade realmente está preparada para o turismo, né? Então, com certeza vale a pena, é um passeio. Né? É um passeio que vale a pena, né? Mas uma pergunta que talvez também tenha que ser respondida, né? Quanto tempo ficar na cidade? Bom, se realmente, né, quiser fazer todos não, né? Mas aí pelo menos os principais pontos turísticos, um final de semana, né? 2 dias aí são suficientes, ok? São suficientes, dá para fazer bastante coisa legal, conhecer os principais pontos turísticos. Mas, obviamente, né, para quem realmente quiser imergir na cultura, enfim, ir em mais restaurantes, cafés, fazer algum, ir para alguns pontos turísticos não tão conhecidos, talvez uma semana aí sim seja bastante interessante, né? Porque realmente tem muita coisa para fazer, né? E com certeza para quem vem para Pomerode, eu sempre sugiro aí conhecer as cidades vizinhas, né? Rio dos Cedros aqui na região das represas é muito bonito. Timbó, né, a capital brasileira do cicloturismo, outra cidade muito bonita. E obviamente, né, tem a cidade de Blumenau, uma cidade já bem maior, né? Tem várias coisas para fazer também, né? Então, com certeza aí uma semana aqui nessa região seria bastante aproveitável, ok? Então seria isso, né? Pomerode, tentei aí abordar todos os aspectos, né? Espero aí ter respondido para quem tenha dúvida aí se vale a pena conhecer Pomerode ou não, ok? Então seria isso e até o próximo vídeo.